Ok, então, essa aula será gravada. Vocês desliguem os microfones e, quando a prof pedir, vocês liguem e a gente vai ter um bate-papo aleatório, ok? Muito bem, vamos lá. Ótimo. Vocês estão vendo bem a apostila ali? Alguém me responde? Sim. Sim, prof. Sim. Ótimo. Sim. Todos estão visualizando, então. Muito bem. Na semana passada, vocês tiveram um vídeo sobre o sistema respiratório pelo YouTube, certo? Sim ou não? Sim. Tá. Sim. O que falava? Quem pode falar para mim alguma coisinha sobre o vídeo? Alguém pode falar alguma coisinha sobre o vídeo que vocês assistiram lá? Júlia. Júlia Campestrini. Campestrini, Prof, eu nem lembro mais o que falava. Do sistema respiratório. Eu não lembro mais, prof. Tá. João, você lembra alguma coisa? Eu lembro lá que falava que... eu não lembro. Não, a importância. Se vocês não conseguem respirar, vocês conseguem sobreviver? Eu lembro que o que a gente puxava o ar, Que é a importância de respirar para sobreviver. Porque se os seres humanos não conseguirem respirar, eles morrem. Tá. Eu lembro que daí ele disse que daí o ar ele entra pelo nariz e as sujeiras que vem no ar grudam nos pelos do nariz. E Isso que eu ia falar. o nariz, os pelos de dentro filtram o ar que vem para deixar o ar limpo. E aí, Isso mesmo. E se a gente respirar com a boca, não vai limpar os filtros, causa que não tem pelo dentro da boca. Muito bem. Isso mesmo, Júlia. Isso mesmo. Obrigada. Então, tá vendo como você lembra? É que o João falou, daí veio... Tá bom. Eu. Olha Mas eu só. expliquei uma explicação muito melhor. Tá, então agora não falem no meio e quando a prof pedir só, tá bom? Muito bem. E um de cada vez. Olha só, o sistema respiratório, né? A importância do sistema respiratório não só para o ser humano, mas sim para um ser vivo, né? Que é a importância dele. Muito bem. Respirar é vital para o organismo. Não podemos ficar sem realizar essa função mais que poucos minutos. Então, o que acontece? Eu não posso ficar sem respirar. Se eu ficar sem respirar, o que vai acontecer? Vai faltar o quê? Oxigênio, certo? E você vai desmaiar. Isso. E as minhas células, vai acontecer o quê? Com as minhas células que necessitam disso? Vai faltar oxigênio e vai morrer, certo? Muito bem. Aqui tem uma parte bem importante que a gente já sabe, né? Mas vamos frisar bem, e isso aqui vocês podem assinalar também com marca-texto, que respirar, nós não precisamos pensar nesse movimento respiratório, né? De inspirar e respirar, né? A respiração. Porque isso é o quê? É um movimento involuntário. É a mesma coisa que a batida do coração. A gente não precisa dizer, coração, agora vamos bater? Não. E é a mesma coisa a respiração. É o meu próprio sistema nervoso que faz todo esse processo, sem a gente perceber, né? Muito bem. Em algumas situações, no entanto, a respiração pode ser voluntariamente controlada, como a yoga, mas por pouco tempo. Então, você precisa fazer o quê? Um treinamento para isso acontecer, né? Não que o nosso corpo faça isso sozinho, e sim, ele vai fazer, porque você vai treinar o seu corpo para a realização dessa respiração voluntária. Até aqui, tudo bem? Vocês podem? Ótimo. Sim, deu para entender. Tá. Vamos fazer assim, ó. Vocês fiquem com o microfone aberto, ligado,
E aí, só não conversa, e daí quando eu pedir, vocês já podem responder, tá bom? Mas por que... Prof, Oi. aqui em casa faz muito barulho. É porque meu Dinho tá arrumando uma coisa lá no portão, porque a gente ganha... Então, desliga. Então, pode desligar. Foi o Davi, né, que falou. Ó, então aqui, ó, vocês grifaram essa parte aqui que a prof falou do involuntário? Esse segundo parágrafo, grifaram aqui? Sim. Não, eu sim. Tá, então podem grifar. Mas por que precisamos respirar? Respirar fundo e vamos começar a nossa investigação. Por que será que a gente precisa respirar? Para sobreviver. Porque senão, Vamos se a ver, gente não então. respirar, a gente vai morrer. Exatamente. As nossas células vão fazer o quê? Vão morrer, né? Olha aqui. A respiração pulmonar. Para extrair energia dos alimentos, o ser humano e os outros animais precisam de gás oxigênio, que existe no ar. Esse gás é transportado pelo sangue e todo o organismo, a fim de participar de uma reação química nas células. Então, foi o que a prof falou, né? Eles passa pela corrente sanguínea, ativa as células vão participar desse processo, e depois é liberado em energia para mantê-los vivos. Então, a partir do momento que eu não estiver mais respirando, as minhas células vão morrer, porque é das células que eu preciso para poder fazer essa parte da respiração, né? Muito bem. Aqui tem uma coisa também importante que eu vou falar para vocês, tá? Quando eu inspiro, que eu puxo o ar para dentro, né? Que eu boto ele pelas narinas, eu respiro oxigênio. Quando eu solto pela boca, eu estou fazendo o quê? Eu estou eliminando o quê? Gás carbônico, né? Que é, eu inspiro o gás, o oxigênio, e libero pela boca o gás carbônico. Então, eu respiro ar puro e solto já o ar contaminado, né? O gás carbônico. E esse processo, ele é muito rápido. Eu consigo, por exemplo, ó, eu estou inspirando. Eu solto ele, o que acontece? Eu já estou eliminando o gás carbônico, mas isso é um processo tão rápido no nosso organismo que a gente nem se percebe. Certo? Isso também, acredito que vocês viram lá no vídeo, né? A respiração pulmonar consiste nessa troca de gases. Eu coloco para dentro o oxigênio e elimino gás carbônico. Essa parte aqui vocês também podem grifar, que é muito importante vocês saberem. Eu inspiro oxigênio e libero, solto pela boca o gás carbônico, que é a expiração, né? Estão me entendendo até aqui? Sim. Não é tão difícil também, né? Sim. Aqui nessa segunda, grifaram para prof? Isso aqui? Sim. Grifaram? Eu Ótimo. grifei ali, ó. Depois Aonde? que utiliza esse gás, o organismo gera um E resíduo. aqui, ó, João, ó, tá me acompanhando ali na apostila, ó? A respiração pulmonar consiste nessa troca de gases. Aqui, ó, no último parágrafo. Achei, já achei. Fechou? Ótimo. Achei. Muito bem. Agora nós vamos ali para o caminho do ar no corpo humano. Ele passa por vários locais até chegar nos pulmões e ser liberado aqui pela boca. Ele vem e volta. Ele entra pelo nariz, passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios direito. Daí ele vai para o quê? Brônquios esquerdo e direito, né? Bronquíolos. Esse bronquíolos é quando você tem uma bronquite, que eles estão inflamados ou estão, né? Pulmão esquerdo, pulmão direito. Aqui, ó, o músculo diafragma. Estão vendo isso aqui, ó?
ele faz a gente muitas vezes não percebe, mas quando a gente respira, né, inspira, eu vou puxar o ar pelo nariz, o oxigênio, ele vai dar o quê? Uma contração. Quando eu libero o ar pela boca, ele dá uma relaxada nessa musculatura aqui, ó. Tá? Vocês, eu acho que também viram lá no vídeo que tinha, né? Sim. Por exemplo, muitas vezes a gente fala que tem, a gente está com a faringite, né? É que a nossa faringe, ela está Com problemas. isso, inflamada ou alguma bactéria, né? Na laringe também, que dá aquelas tossezinhas, tá? Vamos lá, então, aqui para baixo. Na inspiração, o ar penetra no organismo pelo nariz. Então, eu inspiro pelo nariz, né? Ó, aqui, ó. Eu inspiro pelo nariz, daí ele vai fazer todo esse processo, tá? E a gente, muitas vezes, a gente não percebe, né? Que faz todo esse processo. As aberturas do nariz, as narinas, elas têm pelo e um líquido, um muco, que funciona como filtro. Então, lembra que a prof já falou que todos os pelos que a gente tem no corpo, ele é para filtrar a sujeira? Sim. Né? E o nariz não é diferente. A gente tem os pelos, quando criança, a gente tem os pelos mais fininhos, com menos pelo. Mas vocês podem perceber e observar uma pessoa mais idosa, principalmente um homem mais idoso, né? Ele tem o quê? Muito mais pelo nas narinas. No nariz do que uma mulher, certo? Com certeza. Né? E por isso. Com certeza, algum problema? Não tem problema nenhum. Mas, olha só. Eu sei pelo meu pai. Olha só. Mas a gente precisa fazer a higienização disso ali também, certo? E ainda mais nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo com o coronavírus. Que o coronavírus, ele faz o quê? Ele afeta. Se quiser procurar. O que o coronavírus afeta no nosso organismo? O sistema o quê? Respiratório. Respiratório, exatamente. Tem algum... Tá bebendo água. A gente fica com falta de ar, a gente fica com a... Isso. Porque tem alguns que os sintomas, ele vai se agrava mais na área aqui, né, do pulmão, porque daí afeta o pulmão, mas não quer dizer que não afeta a faringe, a laringe, só que os sintomas de um são mais fortes que os sintomas de outros. Uns podem ter mal-estar, dor de cabeça, tosse, mas as pessoas que são entubadas, pessoas que estão com deficiência respiratória, é porque o vírus chegou aonde? Aqui nos pulmões, tá? Tá dando para entender? Sim. Tá. Ótimo. Esse assunto é gostoso, né? Ele não é... Tão difícil. Isso, é gostoso de entender, né? Muito bem. Então, voltando aqui, vamos falar num linguajar mais popular, tá? Tá tendo um barulho no microfone ali. No Eric. Tá, olha só. Vamos falar num linguajar mais popular. A prof também já falou isso em sala. Quando dá aquelas casquinhas, né, no nariz, o famoso tatuzinho, né? A catota do nariz. Muito bem. É o quê? É a sujeira que os pelos filtraram, né? É a sujeirinha que filtraram. Por isso a gente precisa fazer bem a higienização. Eu preciso ter os pelos para fora do nariz para fazer a filtração? Não. Não, né? É uma falta de higiene ter isso ali todo pendurado ali. Então eu preciso ter uma higienização no meu corpo, certo? Todo dia, quase. Né? E fica muito mais higiênico. Muito bem, continuando aqui. Então, paramos aqui no muco, né? Que funciona como um filtro, evitando que as impurezas do ar entrem no organismo. Foi o que a prof. Tati já falou.
Além disso, o nariz tem estruturas que aquecem e umedecem o ar antes de ele chegar nos pulmões. Então, é aquele processo que a gente não consegue observar. O nosso corpo, o nosso organismo, ele faz sozinho. Continuando o seu percurso, o ar segue pela faringe, conhecida popularmente como garganta. Então, essa parte da garganta aqui, né? E de lá passa para a laringe, chega na traqueia e em seguida aos brônquios, que é essa parte do pulmão aqui, né? Nos brônquios. Tá? Vamos lá. Cada brônquio leva o ar para os pulmões. Os bronquíolos se ramificam formando estruturas cada vez mais finas e numerosas. Então, vocês podem ver, ó, os brônquios, olha aqui, né? Eles vão se ramificando, os bronquíolos, né? Para que os brônquios, para fazer toda essa parte que chegue o ar para ser filtrado, tá? Muito bem. Aí nós temos também uma estrutura chamada alvéolos. Os alvéolos são essas bolinhas aqui, ó, né? Os alvéolos, tá? Todas essas bolinhas aqui, estão vendo? Sim. Ótimo. E os vasinhos aqui, ó, os vasos sanguíneos, né? Capilares, ó. Tá? Os bronquíolos, aqui, ó, estão vendo? São essas ramificações aqui, ó. Os brônquios, tá? Ó, a traqueia é essa parte aqui da garganta. Certo? Muito bem. Olhem aqui na atividade 1. Eu vou fazer a pergunta para responder e depois a gente vai... todos vão poder participar. Qual a maneira mais saudável de respirar? Pela boca ou pelo nariz? Eric. Qual é a maneira mais saudável? Pela boca ou pelo nariz? Eu sei. Qual que é, Eric? Posso responder? Deixa eu responder. Vai, João. Então, É por causa que pelo nariz você pode, tipo, tirar a sujeira do ar e pela boca não. Porque o nariz tem por os causa pelos. que o nariz tem os pelos dentro das narinas. E por que tem os pelos? Pra Porque filtrar, eles tiram a sujeira do ar. não... Para filtrar o ar. Quando Pra sujeira não é pega pulmão. o ar pra ele limpar e aí, né? Aí esquece. Então, eu vou dar 1 minutinho para vocês escreverem isso ali. Tá? Qual a maneira? Aonde? No caderno ou o quê? Não, na apostila. Ah, tá bom. Ali, ó, na apostila, atividade 1. Aqui, ó. Ah, tá, não vi, desculpa. Qual é a maneira mais saudável de se respirar? Pela boca Só um ou pouco, prof. pelo nariz, né? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou falar para vocês um negócio. Por exemplo, assim, se eu só respirar pela boca, eu não vou respirar, o meu ar não vai ser filtrado, tá? E eu posso ter sérias consequências na minha mandíbula, né? Na minha boca, no meu maxilar. Por quê? No meu céu da boca. Porque toda vez... É a mesma coisa que uma criança que chupa bico, uma criança que chupa o dedo, ele vai danificando o céu da boca, né? Ele vai ter um outro formato. Ele vai Tá? ficando mais fundo. Vai ficando mais fundo, exatamente, bem isso. Algum de vocês já teve o céu da boca mais fundo, alguma coisa, por respirar errado? Eu já. Quem é o Jaldão? Eu já. Eu também já. É pequenininho. O meu... Bem, se eu tive, eu não sei, mas a princípio não. Quando eu era pequena, eu chupava dedo. E daí, com uns, acho que 2 anos. Eu nunca daí chupei eu parei. bico nem dedo. Eu nunca chupei bico. Mas eu sempre... respirar, Sério?
Quando bica Tá até os bom. 4. Agora deu? Ó, fazendo a respiração errada, também vai danificar ali o céu da boca, vai ficar mais fundo, e daí vai ter que usar aparelho no céu da boca, Nossa. vai ter que aprender a respirar, né? Então, é todo um processo, daí tem que fazer fono, um monte de coisa, tá? Então, Prof, é bem... Minha mãe trabalha no consultório odontológico. Então, tá vendo? Ela vai poder te explicar bem. prof, Ela explicou. uma época eu usei aparelho no ano passado por uns 3 meses. Mas foi bem pouco, né, até, porque Também. Quem tinha tá... Usou aparelho? Eu já usei. eu, Eu quem? O Bernardo Davi. já usou. Ah, eu também. Eu ainda vi já. Esse aparelho, ele ficava no céu da boca preso. Daí. É era verdade, muito eu ruim lembro pra do comer. Bernardo usando isso. Eu acho. isso. É bem isso. Mas para quê? Para fazer todo esse processo de voltar, né? Muito bem. Lembrando que as costelas fazem... Qual é a função aqui das costelas? Vocês lembram lá do sistema esquelético? Proteger os órgãos, que nem o coração e o pulmão. Isso, proteger os órgãos internos, né? Muito bem. Vamos aqui, ó. Essa parte aqui nós vamos pular, tá? Ou você é o cientista? Então, Isso aí... Vocês vão ter uma surpresa com isso aí depois, nas próximas aulas. aí. Tá bom? Então, olha só. Por que não Aqui, ó, hoje? inspira e expira, tá? Lembra ali, Julinha? Eu? A Heloísa não tá com o microfone ativado, né? Ah, tá. Inspira e expira. Um movimento respiratório inclui uma inspiração e uma expiração. A respiração é controlada automaticamente pelo sistema nervoso. Por isso, nem nós damos conta de quantas vezes fazemos esse movimento. Na inspiração, Calma aí, o ar... Júlia, calma. Olha só. A gente não consegue. Quando a gente inspira, a gente coloca o ar para dentro do corpo. Expira, a gente coloca o ar para fora do corpo, certo? E a gente nem se dá conta de quantas vezes a gente faz esse processo, né? Tá com sono, João? Né? A gente não se dá conta. Muito bem. Pedro, tá me ouvindo? Sim. Você pode ler esse parágrafo aqui para mim? Na inspiração. Isso. Na expiração, o ar entra no corpo, chega até os pulmões. Na expiração, o ar dos pulmões é expulso para o ambiente. Isso foi o que a prof falou, né? Então, inspiração, o ar entra. Ó, se nós puxarmos agora o ar, né? Ó, pelo nariz, eu vou soltar pela boca gás carbônico. Davi, leia para mim o último parágrafo. Sim, vou ler. Então, leia para pro. Para que esse movimento aconteça, vários músculos trabalham. Entre eles são os que existem entre as costelas intercostais e o diafragma, que durante a respiração se contrai e abaixa, abrindo espaço para os pulmões se encher de ar. Muito bem. Olha só. Quando vocês que jogam bola, os meninos, as meninas, né, handebol ou vôlei e tal, se vocês levam uma bolada aqui na boca do estômago, que eles falam, no diafragma. Nossa, dói muito. Dói pra caramba! Tá, mas o que acontece? Prof, Vocês geralmente não é bolada que eu levo, é joelhada na barriga. E quando Tá. eu levo, eu fico com falta de muito ar, tempo sem ar. Isso. Muito Fica tempo assim, sem É tipo uns 5 segundos assim sem ar. Isso, e aí para você, e dói para você começar a fazer essa respiração, você fica meio ofegante, né? Por quê? Para as pessoas, isso é 5 segundos, mas pra gente parece que é mais de 1 hora. Isso, mas é rápido também o processo, né?
Porque se for muito demorado, acaba Correndo. óbito, né? Muito bem. Olhem só aqui o processo, então, da respiração. Como é que funciona, né? O ar entra aqui pelo nariz. Todo mundo está lá na imagem? Sim. Ai, desculpa, eu preciso voltar aqui um negocinho. Estão vendo aquele segundo parágrafo aqui que o Pedro leu? Na inspiração. Isso aqui vocês têm que grifar, tá bom? Grifem ali para pro. Depois vocês vão fazer um trabalhinho sobre isso, prova, e daí vocês já têm em mãos. Olha só. O ar entra pelo nariz, ele vai para a faringe, laringe, né? Ele entra nos pulmões, tá? E depois ele é o diafragma, ele se contrai puxando o ar, ó, ele sobe, né? E quando eu libero o ar, acontece o que com o diafragma? Ele solta, tá? Quando eu inspiro, eu coloco o ar para dentro, ele se contrai para cima. Quando eu libero ele baixa, tá? Ele relaxa. Aqui vai dar para ver bem. Aqui é quando eu inspiro, que entra o ar pelo nariz. Faz todo esse processo aqui, né? Do diafragma ele se contrair. Até mesmo se vocês agora chegarem e fazerem vocês respirarem pelo nariz, puxem o ar pelo nariz. Vocês vão ver que o quê? O peito de vocês, a barriguinha de vocês vai subir, certo? Quando eu puxar um ar mais forte, né? E quando eu expiro ele, que eu boto ele para fora, eu vou relaxar a minha musculatura, eu vou relaxar o meu abdômen. É isso que acontece? Prof, e quando a gente boceja, o que acontece? Mas o bocejo não é respiração, né? Não? Não. Isso a gente também pode pesquisar, né? Ar. B. Foi o B que pediu, né? Sim. Então, B, pesquisa. Na realidade, eu não tenho certeza, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode pesquisar bem bacana. Eu acho que quando a gente boceja, aí eu não vou falar porque é capaz de falar coisa errada e não posso falar assim, sem ter certeza. Então, eu posso pesquisar e coloco lá no Clipe Escola, pode ser? Eu tô pesquisando. Tá, então pesquisa pra gente. Deixa eu ver se a gente tem... se a minha concepção sobre bocejo está correta. Tá? Aqui, ó. Estudado há mais de 5 anos, o bocejo vai muito além do sono e do cansaço. O fato de bocejar acontece geralmente quando você está com sono, mas um estudo recente revelou que a principal função do bocejo não é alertar o corpo que está cansado. Segundo a pesquisa, bocejar esfria o cérebro. Que legal. Ah, tá. Ótimo, olha só, né? Quando a gente tem a tecnologia ao nosso alcance, como é rapidinho para a gente poder sanar dúvidas, né? Vamos lá, então. Voltando aqui, ó. Aqui a gente está inspirando, a gente está entrando o ar no nosso corpo, e aqui embaixo nós estamos o quê? Expelindo o ar, né? Expirando, jogando para fora o nosso ar, que fez todo aquele processo. Então, ó, na expiração, o diafragma relaxa. Então, eu estou botando o ar para fora, o meu diafragma, que é aqui, ó, ele vai relaxar, né? Relaxa e sobe, tá? O ar para os pulmões. Ele tá brincando com moeda aí. Pessoal, essa atividade aqui eu vou passar para vocês, mas não vai ser agora, tá? Vamos lá. Atividade. As atividades. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Ah, não. Alguém tem alguma dúvida sobre o sistema respiratório? Não. Certeza? Eu Sim. não. Ele não é tão difícil, né? O que é mais complicadinho é a gente saber a parte dos brônquios, os bronquíolos, né?
Essa parte, qual é o processo que o brônquio faz, né? O que os brônquios, os alvéolos, né? É um pouco mais difícil. Então, vamos lá em cima e vamos recapitular um pouquinho do sistema respiratório. Pedro, qual é a importância do sistema respiratório? O sistema respiratório, a gente comanda ele. Pedro, é nós que comandamos ele ou ele comanda, o nosso organismo faz com que ele faça sozinho esse processo? O nosso organismo faz que ele faça esse processo. Exatamente. E ele é um sistema que involuntário, né? Que não é a gente que comanda, é ele mesmo, o nosso organismo, o nosso sistema nervoso faz com que isso aconteça. Que a gente nem percebe que a gente está respirando. Por exemplo, a gente está aqui conversando, ou vocês estão ali agora quietinhos, e vocês estão o quê? Respirando e sem perceber que estão respirando, não é? Muito bem. Vamos lá, então. Joãozinho, tá por aí? Eu Isso. estou aqui. Muito bem, então. Explica para mim, então, João. Nós inspiramos o quê? Quando a gente faz a inspiração. A gente inspirar? Quando entra pelo nariz, a gente respira o quê? Oxigênio. Oxigênio. Fez todo esse processo aqui, né? Entrou oxigênio, passou pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmão, e aí a gente jogou o ar para fora. O que é esse ar que a gente elimina? Se chama como? Gás o quê? Gás carbônico. Então, eu inspiro oxigênio e expiro o quê mesmo? Gás carbônico. Gás Gás carbônico. carbônico. Muito bem. Vocês são maravilhosos. Vocês são muito inteligentes. Ai, prof, obrigada. Adoro vocês. A gente sabe. Eu sei que vocês sabem. E vocês sabem que eu adoro vocês também, né? Muito bem. Aqui, ó. Sim. Nós falamos em inspira e expira, né? Que eu inspiro pelo nariz e expiro, expulso o ar pelos pulmões, né? Pela boca, no caso. Muito bem. Aqui em cima, nós falamos Davi. Nós falamos que é correto a gente respirar pela boca? Não, por não filtrar o ar e também ser a forma errada de respirar abrindo meio que um buraco na nossa boca. Isso mesmo. Não é um buraco. Vai danificando toda a estrutura, né? Lá no vídeo que vocês assistiram, falava que, tipo, aqui, ó, calma aí, deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, na traqueia, né, que foi essa parte aqui da faringe, vocês lembram que ali também é aberto, não é? Vocês lembram lá do vídeo? E por que quando a gente se alimenta, a gente não se afoga? Ou a nossa comida não vai para os pulmões e vai direto aqui para o estômago? Porque o nosso... Porque senão a gente ia ficar sem ar? Não. O que tem? Tem uma alavanquinha aqui, assim, um negocinho, que é chamado como? A faringe? Derme. Não, epiderme é da pele. Não. Ai. Epiglote. Epiglote? Isso. Lembra que lá passa que quando a gente se alimenta, aquilo fecha? Sim, ele fecha pro lado do... Isso. Isso mesmo. Fecha para o alimento não ir para os pulmões. Muito bem. Então, revisão feita. Vocês podem assistir o vídeo novamente. Vocês vão fazer a leitura. Para a próxima aula, vocês irão
conseguir uma garrafa PET e 2 balões, ok? Ok. Ok. Então, para a próxima aula... Tá. Tchau, prof. Hã? Não, gente, não acabou a aula. Tem Acabou de a aula? língua Quem falou portuguesa. Calma, Ah, é. Profe, é o Davi? Davi, é você que está com pressa ou o Pedro? Davi. Sou eu. Tá bom. Ai, prof, tchau, prof. Todo feliz indo embora já. Muito bem. Então, para a próxima aula, organizar isso aqui, tá bom? Tá. Não Preciso de uma garrafa, né, e 2 balões. Isso, organizar. Eu vou colocar lá no Clipe Escola também, tá? Hoje, então, isso aqui vocês vão ter uma surpresa, tá? Hoje, então, vocês não irão fazer as atividades de ciências. Hoje nós tivemos uma aula somente de revisão. As atividades a prof vai colocar em outro momento lá no Clipe Escola, tá bom? Combinado? Sim. Combinado. Ótimo, muito bem. Então, agora, vocês compreenderam essa parte, então, do sistema respiratório? Sim. Sim. Tá bom, então. Muito bem. Agora, nós vamos lá para a apostila de português, na página 41. Eu vou tentar achar ela aqui. Tá, 41. Isso. Achei. Aqui. Acharam? Muito bem. Nós hoje também iremos fazer uma revisão do sistema de pontuação, dos sinais de pontuação. Já estou lá nos sistemas, ó. Estou ainda na aula de ciências. Muito bem. Vocês, na semana passada, receberam pelo Clipe Escola um PowerPoint, se eu não me engano, com a Prof. Mayra fazendo a explicação dos sistemas de pontuação. Sim. Sim ou não? Sim. Muito bem. Isso vai acontecer de vez em quando, tá? A Prof. Mayra, a gente está trabalhando juntas, então, muitas vezes eu faço o PowerPoint e ela faz a gravação, porque o meu Note está com probleminha na câmera, tá? Então, ela faz a gravação, eu faço, e isso vai ser sempre assim, tá bom? Mas não tem problema algum também. Que a gente trabalha juntas. Então, voltando aqui, sobre os sinais de pontuação, isso vocês estão vendo lá do segundo aninho. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 3 pontos, qual mais? Travessão. Reticências, muito bem. Então, isso vocês já estão vendo desde lá, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Por que será que tem sinais de pontuação na língua portuguesa ou em qualquer uma das línguas, né? Por que será? Quem pode me falar? Júlia. Eu? É que tem, né, várias Júlias. O que é, prof, que eu não tinha ouvido direito? assim, ó. Por que será que é importante a gente ter sinais de pontuação na nossa língua, na nossa escrita? Por causa que a gente, às vezes, pode estar falando uma frase e tem que acabar ela. Às vezes a gente não sabe se acabou essa frase ou não. Tem que ter vírgula para entender a frase direito. Perfeito. Tipo, se eu quero sinais... Posso completar, prof? Pode, eu ia falar outro negócio também. E, tipo, assim, tem outros tipos de sinais de pontuação que também tem que ter o tio, Entonação. Entonação. Era isso que eu ia falar. Daí, tipo assim, se a palavra macarrão precisa do acento tio, senão fica macarrão. Entendeu? Daí, e outra coisa também.
Quando eu vou fazer uma leitura, por exemplo, uma leitura de um texto, ou de uma frase que é mais extensa, né? Eu preciso fazer o quê? Uma pausa para mim poder o quê? Fazer uma respiração, né? Para mim ter. Opa, posso continuar, né? Então, para mim ter a entonação, se eu faço uma pergunta, a minha leitura é diferente do que uma exclamação, né? Então, tudo isso. Essa parte aqui na apostila, ó, a entonação é a variação das marcas de melodia da frase. As variações resultam das pausas entre as sílabas e a pronúncia delas, que pode ser forte ou fraca, breve ou longa, grave ou aguda. Isso aqui eu acho bastante interessante vocês grifarem. Grifaram? Só um pouquinho. Peraí. Aonde? Aqui, ó. Hã? A Júlia e a Heloísa não ativou ainda o microfone. Aonde, prof? É pra grifar? Olha, Prof. tá vendo lá no Estudar a Língua 1? Sim. Finais de pontuação. Aqui, ó, no amarelo. Ah, tá. Grifa ali, meu amor. Prof, se tiver tendo muito barulho, que tá tendo obra aqui em casa. Tá. Muito bem. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre o ponto final. B, você pode ler para mim o ponto final, para a gente recapitular? O ponto. Sua principal função é marcar o final de uma frase declarativa. Neste caso, é chamado de ponto final. Indica uma pausa forte. Veja exemplo. É meio difícil explicar o que 3 palhaços do Vale Ormos fazia, até porque muitas vezes eles não faziam nada. Nadinha. Só apareciam e olhavam. Muito bem. Então, a principal função do ponto final é marcar o final de uma frase declarativa. É chamado, o ponto final, ele indica o quê? Uma pausa mais forte. Vocês observaram quando o Bernardo leu ali assim, ó. Até porque, muitas vezes, eles não faziam nada. Nadinha. Vocês viram que deu uma pausa maior? Né? Deu uma pausa maior. Então, vocês podem grifar essa parte toda aqui até o forte, tá? Grifem ali. Aqui. Grifaram? Sim, grifei. Ótimo. Eric, você pode ler para a prof. Aqui, ó, esse quadro amarelo? Eu posso utilizar Bem alto, Eric. Alguém saiu. o ponto final é utilizado também na Não, frase agora a interativa. Júlia voltou. A Júlia saiu e voltou. Eric, É que saiu do nada. Desculpa. o ponto final é utilizado também. O ponto final é utilizado também na frase imperativa. Por exemplo, nas palavras da personagem do texto com a palavra o dicionário, visto na página 8 do módulo 1, ao recomendar a quem ou consultar. Disponha, meu caro, volte sempre. Muito bem. Então, o ponto final também eu posso usar numa frase imperativa, né? Disponha, meu caro, volte sempre. Certo? Aham. Aqui, ó. Na fala do tom de voz, diminui a partir da última sílaba tônica, a mais forte, da frase declarativa ou imperativa. O ponto é usado também para sinalizar que certas letras foram eliminadas em abreviaturas. Por exemplo, Brás, ponto, Brasil. Ou, por exemplo, quando a gente coloca uma que a gente é acostumada aqui, né, ó, página, né? Muitas vezes a prof coloca PAG, ponto, acento agudo no A. Então, página, né? Figura,
É bem típico do que a gente já viu lá, estudou lá sobre o dicionário, né? Muito bem. Sim. Ótimo. Aqui também eu acho interessante que em algumas de algumas palavras a gente não pode colocar o ponto. Por exemplo, uma que a gente tem costume de colocar, né? Ó, hora não posso pôr ponto. Minuto, ó, a gente não coloca ponto, né? Grama, quilograma, tá? Isso aqui eu também acho importante vocês grifarem. Grifem ali. Ô, prof, onde é que é que eu... Não, perdi meu marca-texto aqui. Onde é que é? Ali que eu aqui, não ó. direito. Desculpa, Não que tava aponta. desligado. Ó, aqui, ó, isso aqui vocês também podem grifar, porque isso aqui, ó, tem algumas palavras que a gente não pode usar ponto para abreviação. Ah, sim. Grama, quilograma, metro, hora, que a gente usa bastante aqui, né? Hora, quilômetro. Ok. Já podem ficar com um marca-texto, que agora a gente vai grifar bastante, tá? João, leia para mim o ponto de interrogação. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação marca o final de uma frase interrogativa. É preciso mudar e os cavalos perguntaram: o que é que deve mudar? Tá no só um pouquinho, pessoal. Tá no escola. Quem é? Eu tô só com 7 alunos. Tem, tá, pode, tem sim, tá? Tem alguns pais que não estão conseguindo entrar. Olha só, pessoal. Voltando aqui, tá? Desculpa. O ponto de interrogação, então, é sempre que eu faço uma pergunta, né? Eu faço a fala um tom, uma voz mais intensa, né? Então, isso aqui vocês também podem grifar, tá? Aqui, ó. Ó. Grifaram. O prof, a gente vai estudar todo esse conteúdo ainda nessa aula? Sim, é rapidinho, nós só vamos fazer uma revisão. Tá bom? Ah, tá. Ok. Já estão quase terminando. É só uma revisãozinha, bem rapidinho. Porque isso vocês já tiveram, né? Tá bom? É, a gente já fez as atividades, tudo. Isso. Então, ó, é só para a gente estar tendo um contato no conteúdo, tá bom? Então, grifem ali, que a interrogação é quando eu tenho um tom de voz mais elevado, né? A partir da última sílaba. O ponto de exclamação. Quem pode ler para tu? Eu. Leia, então. O Eric ou eu? Tanto faz. Lê você. Lê você, depois ele lê. O ponto de exclamação marca a emoção da frase, exprimindo sentimentos como admiração, alegria, espanto, desejo, raiva, tristeza, etc. No trecho a seguir, extraído do texto Minha História de Palhaço, Cláudio Tebas manifesta sua surpresa pela morte do palhaço. Ele era um dos 3 palhaços do Vale Ormos, o mestre dos outros dois. Olha só, se eu falar para vocês assim, ó, estou feliz em vê-los, né? Eu posso usar um ponto de exclamação, né? Porque eu estou o quê? Eu estou demonstrando o meu sentimento, né? Demonstrando alegria, né? Ou quando eu finalizar a frase que eu vou usar quando eu finalizar a nossa aula, eu também vou poder usar. Porque é o quê? Eu vou finalizar feliz, apesar de alguns alunos não puderem ter entrado, ou não estão conseguindo, também não sei porquê, mas
estou feliz em revê-los, né? Então, eu posso terminar com um ponto de exclamação, porque eu vou demonstrar sentimento naquilo, certo? Então, na fala, o tom de voz intensifica em toda a frase, ou especialmente sobre a sílaba tônica. Então, isso aqui vocês também... Essa primeiro vocês podem sublinhar, ó. Estão sublinhando lá? Sim, já vou. Aí também eu posso usar o ponto de exclamação e interrogação, né? Ó, de interrogação na mesma frase. Quando a emoção está presente nas frases interrogativas, o ponto de interrogação é acompanhado ao ponto de exclamação. Não acredito. Meu time perdeu de goleada. Né? Também posso. Eric, então lê aqui para mim as reticências. Lê aqui para mim reticências. Reticências. Sinalizam em Só um pouquinho. Esse é o horário. Então, mas é 9h15. Era 9h15, estava no... Não sei se isso é quando tornar. Só um pouquinho, tá, pessoal? Olha lá nos meus agendamentos. Consegue olhar? Tá. E agora que não vai abrir porque não pega. Deixa eu tirar. Tá. Na agenda? É a minha turma ali. Uma das últimas. Tá. Ah, Tati. Isso, vai aí, a minha aula. De sexta, tu tem que ir. Não é aqui. Não é aqui, é no... Que é diário do professor. Não. Aqui, atividades de trabalho. Só um pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu ver se é alguma criança recebeu. Tá. Mas não é recados, né? Aqui, nossa aula. Ó, nossa aula. Deixa eu ver, mas tem que ter. Tem que ter. Ô, pessoal. Que é? É que a gente está tendo um probleminha aqui, que tem alguns pais que não acham o horário que foi agendada a aula, mas foi agendado para as 9h30 e 9h15. Foi. Tá No Clipe Escola, foi acho que mandado sexta-feira, e você falou, às 9h15 enviarei o link para vocês, e 9h30 irá começar a nossa aula, será a nossa aula. Então... Não foi antes, não, né? Foi sexta, porque sábado não pode ser. Foi sexta. Que eu já agendei para os pais poderem se organizarem. Eu também quase não consegui entrar, mas daí eu não vou. Pergunta se elas não têm um grupo para pegar. Vocês não têm um grupo de pais ali? Tem grupos de pais, a minha mãe tem, né? Daí Minha mãe também, né? Tá. Todas as mães fazem parte, assim, tem os pais Tá, também. mas tem... Ah, tá, vocês não têm acesso. Não, É só porque elas que... Só, né, os pais. Tem alguns pais que parece que não estão conseguindo entrar. Vai, prof, pede para eles entrar no Clipe Escola e na sexta-feira, ali onde você mandou, e clicar no link. Também é. Fala para eles isso. No link de hoje, não? Não, de sexta não tem link. É só as orientações de sexta. Tá, mas vamos... Ah, não. Tá, vamos só continuar para a gente terminar. É que estão falando que não tem horário, mas tem horário. Foi sexta-feira mandado. Eu vou entrar no Clipe Escola para ver. Tá, vamos lá então. Continuando aqui. Problemas acontecem, infelizmente assim mesmo. Aulas online é isso. Vamos lá então.
Reticências. Vê ali para mim, Eric, então. Reticências. Sinalizam interrupção na frase, indicando pensamentos incompletos, ironias, hesitação, dúvidas, confusão, de modo que caberiam ao leitor completar o sentido. O moço que fez a placa, ele o conhecerão depois, escreveu a primeira palavra na parte de cima. E como ficou sobrando um pedaço, botou ali a primeira letra da palavra seguinte. Muito bem. Então, reticências, o que eu quero falar? Sinalizar o quê? Uma interrupção na frase que eu possa depois dar o quê? Um outro complemento para ela, tá? Então, eu vou indicar um pensamento para essa frase, tá? Continuar ela, né? É. Muito bem. Ó, deixa eu ver aqui. Aí nós vamos aqui ó, na página 45, onde nós vamos falar sobre os sinais de pontuação, que é a continuação do estudar a língua. A vírgula. A vírgula é o quê? O que a gente pode entender quando eu tenho uma vírgula numa frase? Já tem continuação. E o quê? Eu dou o quê? Uma pausa na minha... No meu pensamento, né? Eu dou uma pausa no meu pensamento. Tipo assim, eu fui no zoológico e lá tinha um panda. Isso, e depois eu dou uma continuidade nele, no meu pensamento. Então, isso aqui vocês podem grifar, tá? Já vem aí. Agora pode fazer bagunça. Eu vou falar para você, sim. Muito bem, eu só fui ali fechar a porta. Né? Grifaram? Sim. Ótimo. Caramba. Pera, Agora eu grifei. Nossa, começou a gritar tudo. Olha só, o ponto e vírgula, né? Indica uma pausa menos acentuada que o ponto, porém mais intensa que a vírgula. Geralmente é usada para separar frases mais longas. Lembra que a prof falou das frases mais longas, né? Que a gente precisa de uma respiração com mais intensidade, com mais tempo. Então, isso aqui vocês também podem grifar. Se vocês tiverem dúvidas sobre os sinais de pontuação, vocês podem voltar lá no vídeo que a prof. Mayra fez para vocês também, tá? Os 2 pontos. Todos estão ali na página dos 2 pontos? Sim. Muito bem. Não é no ponto e vírgula? Não, ponto e vírgula já falei, né? Aqui, ó. Indica menos acentuada que um ponto e mais acentuada que uma vírgula. Agora estamos aqui nos 2 pontos. Marca o início de um diálogo. Então, quando a gente faz uma produção de texto, sempre que eu vou conversar, eu vou fazer 2 pontos. Por exemplo, a mãe disse ao ver a tarefa de matemática do filho. Opa, quando ela vai falar, eu coloco 2 pontos. Quando eu vou conversar, eu coloco tradução. Então, ali vocês podem colocar, ó, grifar, marca o início de um diálogo, marca o início de uma conversa. Além de marcar o início de um diálogo, ele vai fazer o que também? Introduz uma explicação ou uma numeração. Recebi a notícia por telefone. Qual é a notícia? O Luiz Otávio tinha morrido. Nossa, que drástico, né? Tá? Então, quando eu estou dando uma explicação ou enumerando alguma coisa, também. Tá bom? Numerando quer dizer o quê? Meu, né? Tá? Meu, minha. Muito bem. O travessão, pessoal. Marca o diálogo. Marca o quê? Uma conversa entre 2 pessoas, 3, né? Retorno de diálogo, o narrador. Aspas.
Leia para mim, João. Aspas. Aspas. Realçam palavras, frases, expressões para que o leitor perceba o emprego de neologismo ou palavra estrangeira e a presença de humor, ironia, crítica e palavra utilizada com sentido não usual. Sentido, né? Ele... É para continuar? Prof, Pode falar, João. pode? Ah, tá. Pode falar. Ele colocou um O tão pequenininho que mais parecia um ponto final. Uma homenagem a um moço que, sem saber, os havia ensinado a escrever em palhaçês. Indicam situações. Nas outras ilhas, outros cavalos ouvem e também gritam com todas as suas forças. Viva a liberdade! Olha só. Então, Vai ter mais coisa ainda, prof. calma aí. Olha só. Quando eu quero usar aspas, eu posso usar quando eu estou fazendo uma crítica, eu quero usar uma palavra para destacar, eu uso aspas, né? Quando eu quero tirar uma parte de um texto, uma frase de um texto, eu uso aspas. A gente vê muito na nossa apostila, por exemplo, quando tem interpretação textual, né? Observem a fala tal, daí entre aspas, porque eu quero que vocês só percebam e observem o que está escrito ali dentro desse termo aspas, tá? Continua, João. Marca um diálogo substituindo travessão. O grande projeto dele é voltar para junto dos cavalos e dizer: é preciso mudar. E os cavalos perguntaram: o que é que devem mudar? E ele responderá: a nossa vida é que deve mudar. Ela é muito miserável, nós somos muito infelizes e isso não pode continuar. Muito bem. Temos mais alguma coisa? Não, né? Não. Seria isso, né? Então, deixa só a prof sair daqui. Deu para entender só a recapitulação dos sinais? Sim. Não. Sim, também não tem muito mistério. Vocês estão me vendo? Sim, Não. Não? Agora? Sim. Agora eu tô te vendo. Tá, então vocês esperem um pouquinho. Então, essa foi a nossa aula. Vocês não saem ainda, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Beleza.